Talvez você já tenha ouvido falar de mim. Sou Alexander Prianikov e gosto muito de viajar. Quando eu viajo a algum lugar, a primeira coisa que eu faço é ir conhecer o mercado ou feirinha bem popular. Essa é minha praia. O mercado é o lugar onde você pode conhecer o país melhor do que qualquer guia de viagem. Aqui meu sangue ferve de tanta adrenalina. Não tem nada melhor do que negociar por qualquer coisa. Consegui? Eu fico animado quando vejo que um produto que vale milhões eu posso comprar por 1 centavo. Eu estou indo viajar para completar minha coleção. De cada viagem eu trago algo único. Estatuetas, taças, copos, imagens, roupas, qualquer coisa. Elas são inestimáveis para mim. Este é o meu tesouro. Junto com vocês visitaremos as melhores feiras do mundo, ouviremos os seus sons, sentimentos e os seus aromas. E o mais importante é que conheceremos pessoas incríveis. Feiras pelo mundo! Há 30 anos atrás, o psiquiatra japonês Hiroaki Ota descobriu um novo distúrbio psicológico que ele denominou Parishokogun. Já explico o que isso significa. Ele afeta principalmente asiáticos, em particular japoneses. Este distúrbio se define pelo forte abalo psicológico sentido pelos japoneses ao primeiro contato com a cidade, podendo chegar a um estado de choque. A razão disso, em poucas palavras, é a mais completa incompatibilidade com a idealizado e a realidade. Acontece que ao planejarem sua primeira viagem para cá, os japoneses imaginaram encontrar uma riqueza sem precedentes, luxo, harmonia e o melhor romantismo do mundo, mas no lugar disso encontraram uma cidade abarrotada de turistas de todo mundo. Eu não sou um adepto das teorias de conspiração, mas me parece que os moradores da cidade contribuíram, especialmente para o surgimento desta síndrome. Eles sustentam as mundialmente famosas atrações turísticas da sua cidade, mas são os primeiros a saírem da posição do sentido, onde reina o verdadeiro paraíso com o qual os turistas japoneses e tantos outros alguma vez já sonharam. E este é o lugar que eu pretendo lhes mostrar. Por isso eu peço a sua atenção, para que me acompanhem. Finalmente, nosso programa chegou ao topo da cozinha mundial e da cadeia alimentar. Meus amigos, diante de vocês, Paris. A cidade mais romântica do mundo, capital mundial da moda, capital da culinária mundial. Em seu surgimento era conhecida como modesto povoado de Lutécia. No século III antes da Era Comum, viviam aqui grupos celtas, no século III da nossa era. No período romano, a cidade foi denominada Parísia, e séculos depois, o legendário rei de Francos, Clovis I, transformou Parísia em Paris, na capital do seu governo. Isso são patos, em francês, canard, e este rio, em francês, Sena. O Sena corre por toda a França e deságua no Atlântico. Paris surgiu às suas margens, numa pequena ilha chamada Cité. Desde então, o Sena se tornou a rota básica do comércio e a principal linha natural de defesa da cidade. A propósito, coxas de pato, confit de canard, na minha opinião, está no topo da culinária francesa. O berço de Paris, a ilha de Cité, separa o Sena em duas rotas. As duas margens do principal rio da França não são iguais. À margem esquerda, a Rive Gauche, ficam Notre-Dame, Sorbonne e o bairro Latino, ou seja, estudantes e artistas. A margem direita, Rive Droite, é o centro administrativo e comércio e negócios. O comércio sempre ferveu em Paris. Celtas, romanos e francos todos comercializaram por aqui. E tudo graças ao Sena. Afinal, onde corriam os rios de dinheiro.
E graças ao Sena, em questão de alguns séculos, a cidade foi crescendo em proporções sem precedentes. Dê uma olhada, o melhor lugar para ver esse crescimento é a partir de Montmartre, onde eu estou bem agora. E atrás de mim vocês veem um dos símbolos de Paris, a Basílica do Sagrado Coração, construída pela expiação dos pecados da Comuna de Paris. Diga-se de passagem, um edifício de tamanho modesto, porque se eu fosse construir algo pela expiação dos meus pecados, seria uma construção faraônicas, não menos que isso. Se compararmos com Moscou, Paris é uma cidade de pequenas proporções. Ela é dividida em 20 bairros administrativos ou arrondissements. Eles saem do centro em espirais em direção à periferia parisiense. O núcleo e centro histórico de Paris compreende do 1º ao 6º bairro. Museus, galerias de arte e monumentos históricos. Viver ao redor deles significa muito prestígio e gastos absurdos. Numa palavra, a população atual de Paris é de pouco mais de 2,5 milhões de pessoas. Acrescente no mínimo o mesmo número para turistas que vêm para cá anualmente. Aliás, a palavra turista é francesa. Os franceses não gostam dos turistas simplesmente porque turistas não são franceses. E como os franceses inventaram os turistas, também inventaram algo para neutralizá-los. Deixaram para eles suas absurdamente caras atrações e hipermercados, enquanto eles se contentam com seus cafés e lojas. Em Paris há uma dezena de feiras de alimentos. Apenas algumas delas são abertas e o restante se espalham pelas ruas e praças. As feiras locais são um espelho da nação francesa. Proponho então darmos uma olhada nela. Você pode saber que as feiras parisienses trabalham apenas durante a primeira metade do dia e 2 a 3 vezes na semana. No tempo restante, os parisienses precisam ir aos supermercados. Eles não gostam dos supermercados, apesar dos preços serem melhores. Por isso, um autêntico parisiense, quando tem escolha, sempre opta pela feira. Os franceses em geral e os parisienses em particular são pessoas econômicas, mas fazer negócios nas feiras de Paris não é algo fácil. Os vendedores dão descontos apenas aos clientes regulares. Os demais, até mesmo os mais comunicativos, pagam conforme o prescrito. A maioria das feiras parisienses exploram turistas há tempos. Eu os convido agora a visitar os locais que os próprios parisienses frequentam. Gostaria de conduzir aqui o nosso experimento tradicional chamado Ranking do Borscht. E convido vocês a serem minhas testemunhas. Local Marché Raspail. Esta feira fica no centro de Paris, no 6º arrondissement, cruzamento da Boulevard Raspail com a rua Marché Mide. A maneira mais simples de se chegar é pelo metrô. Os táxis de Paris são caríssimos. A estação de metrô mais próxima da feira é Rennes. Após o surgimento dos cossacos em Paris, no ano de 1814, os franceses aprenderam uma palavra nova, bistrô. Isso vocês já sabem. Passados 200 anos, surge triunfalmente eu. Agora os franceses irão aprender uma nova palavra, borscht, e ao aprendê-lo vão amá-la. Mas para que eles a amem é preciso cozinhar o borscht e despejá-los em um liquidificador para que ele adquira uma consistência de creme, a qual os franceses estão mais acostumados. De outra maneira, eles simplesmente não comem. Mas para isso é preciso chegar aos preços. Borscht é um prato único e muito famoso. Nele vão 20 ingredientes, representantes de quase todos os grupos de produtos alimentícios: carne, leite, legumes e temperos. Em um ranking do borscht é a maneira mais simples de se verificar o custo do preparo dos 3 litros do borscht, seguindo a receita clássica de William Parkliowski. Certo, vamos mostrar a vocês a média de custo em determinados países do mundo. Para que a conta seja objetiva, o preço de cada ingrediente será contado em gramas. Lembrando as posições de nossa tabela, até agora os ingredientes mais caros para o preparo do borscht foram achados na capital da Croácia, Zagreb. Eles custam 780 rublos. Em Kazan é um pouco mais barato, 585 rublos. Em Erevan, 490. Em Astrakhan, os ingredientes custam 420 rublos. 413 em Belgrado e, em primeiro lugar, a capital do Azerbaijão, Baku, com um recorde de 370 rublos.
Na capital da República Francesa, na cidade de Paris, a feira Raspail, os ingredientes para 3 litros de borscht saem por, muita atenção, 21,20 euros, que equivalem a 1.636 rublos. Assim sendo, no nosso ranking, Paris aparece como a cidade mais cara do mundo para a compra de produtos que compõem uma panela de 3 litros de borscht. C'est la vie, como muitos dizem aqui. Chegou a hora da nossa república. Dicionários das feiras do mundo. Letra P, pão. Em francês, pão se escreve com B, baguette. Imaginem só em Paris há 150 mil padeiros e graças aos seus esforços, a cidade inteira desperta às 6 da manhã, com cheirinho de pão. Todo ano acontece uma competição entre os padeiros e vencê-la equivale a uma medalha das Olimpíadas. Este ano, quem teve esta honra foi a padaria La Parisienne. Aqui está a prova. Com a palavra, Monsieur Miguel e Monsieur Florian. Nós ficamos imensamente felizes com a vitória de um concurso tão prestigiado, do qual participam todas as padarias de Paris. Ao longo do ano, membros do júri escolheram baguetes de 100 candidatos. Eles valorizavam o comprimento da baguete, seu peso, sabor e crocância da casca. O júri era composto de especialistas da culinária e ex-vencedores dos concursos anteriores. Por sermos a padaria vencedora do ano, tivemos a honra de ter encomendas de baguetes para o Palácio do Élysée, para o presidente François Hollande. Espero que vocês também apreciem as nossas baguetes que fazemos aqui. Imaginem só um parisiense sem baguetes. É mesmo que imaginar um veneziano sem gôndolas. A receita da melhor baguete de Paris é muito simples. Acrescenta-se a massa fermentada de farinha de trigo, água, fermento e sal. Mexa por 10 minutos e deixa descansando por 45 minutos. Em seguida, divida a massa em longos filões. Faça alguns cortes sobre ela, uns 3 no mínimo, e as cubram com um pano úmido por mais 40 minutos. Depois, leve-as ao forno por aproximadamente 4 horas. Segundo estatísticas, são vendidas em Paris diariamente 500 mil de baguetes. Cada uma custa 1,20 €, sendo que este é o preço da melhor baguete da cidade, posta à mesa no Palácio do Élysée. Não passou pela cabeça dos vencedores aumentar o preço. Os parisienses, como já mencionei, são um povo sovina e não vão comprar baguetes campeãs. Já os clientes da padaria La Parisienne não darão sossego. Merci beaucoup, à revoir. E agora façamos como verdadeiros parisienses. Comer a baguete pura. François Hollande deve estar agora em seu gabinete pensando aflito. Será que Krenikov vai gostar das nossas baguetes? Não se preocupe, meu amigo. Não há dúvida sobre isso. Nada mal para o nosso pão russo, Borodinsky. Você lembra da palavra, não? Borodino? Nós resolvemos com o borscht e o pão. Hora de partir para a nova feira. Desta vez seguimos pelas margens direitas do Sena, no boêmio bairro Marais. O que nos interessa aqui é Marché de l'Éléphant Rouge. Desculpas pelo meu francês. A feira Marché du Éléphant Rouge fica situada na rua Bretagne. O metrô mais próximo, Fil du Carvel, ou Saint-Sébastien-Froissart. É preciso subir pela Rue Froissart até a Bretagne e você estará lá. O tempo da caminhada é de 15 minutos. Endereço 3º arrondissement de Paris, sua Bretagne. Atrás de mim está a feira Marché de l'Éléphant Rouge. Ir para uma feira em Paris sozinho não é bom tom. Por isso eu chamei um rendezvous, uma agradável mademoiselle. Está esperando alguém, mademoiselle? Você, monsieur, sente-se. Ah, muito obrigado. Café é para mim? Claro. Eu sou extremamente questionador, Kátia. Em Paris deve haver milhares de feiras. Por que nos encontramos justamente nessa? Nós estamos agora na feira Les Enfants Rouges.
das Crianças Vermelhas. É a feira fechada mais antiga de Paris. Por que desse nome Crianças Vermelhas? Quem são as Crianças Vermelhas? O nome se explica porque no século XVII, Margarida de Navarra fundou aqui um internato para órfãos. O uniforme desses órfãos era vermelho. Daí vem Crianças Vermelhas, a cor do amor, da paixão. Então deram esse nome para esse lugar. Que tipo de costume vocês têm na França ao frequentar feiras? Na França, a feira é de fato uma tradição de prestígio. Muitos franceses têm seus próprios vendedores de peixe, vendedores de carne, e eles sempre ouvem os seus conselhos. É comum perguntarem, hoje eu gostaria de preparar tal peixe, como eu faço para prepará-lo? Ou seja, neste caso, o feirante não é apenas vendedor, mas ele ainda dá consultas culinárias que sejam agradáveis. Kátia, então por onde começamos nossa caminhada? Por uma xícara de café. Termine seu café e então iremos. Boa ideia. Farei com os italianos. Tudo num gole. Vamos? Vamos? Ao contrário dos bazares barulhentos do Oriente, com seus empurra-empurra e todos os aromas possíveis das mais diversas especiarias, as feiras em Paris são feitas como os carros franceses, simples e de bom gosto. Bem na entrada, legumes. Sem eles, um autêntico parisiense não poderia nem gostaria de viver. O Ministério da Saúde francês recomenda o consumo de pelo menos 5 legumes ao dia. Tá, mas legumes diversos? Claro! Bom, eu sugiro juntar berinjelas, abobrinhas, pimentões e tomate. Assim você consegue um prato de 4 legumes, que é o ratatouille. Certo, mais uma vez então, berinjela, abobrinha... Pimentão vermelho, tomate... Tomate. Juntamos tudo isso? Sim. Cozinhamos e assim o Ministério da Saúde ficará satisfeito, correto? Certo. Kátia, você vive aqui já há bastante tempo. Você segue essas regras? Mas é claro. Tá, mas... Ok. E o que o Ministério da Saúde recomenda em relação às carnes? Não mais que 2 vezes na semana. 2 vezes na semana? Claro! Com toda essa rica culinária? O melhor é pouco, mas do melhor. E você sempre percebe isso nos restaurantes franceses. O pouco é melhor, mas do melhor. Eles dizem isso diante de um prato caríssimo. Falando em feiras parisienses, uma conversa à parte. Açougues. Há uma ideia de que franceses não têm nenhum sentimento à aversão à comida. Isso porque eles comem qualquer parte do animal. Inclusive, não consideram a possibilidade de esconder isso. Os franceses são afortunados, possuem tantos alimentos de qualidade que têm a possibilidade de preparar todos os dias algo diferente e saboroso. Nisso você se engana, os franceses não cozinham muito. Porque durante a semana, eles almoçam em algum café ou restaurante. E aos finais de semana, eles estão com preguiça de cozinhar em casa. Por isso, vão para algum restaurante com um menu específico. Os pratos demoram muito para ficarem prontos, mas já estão ali, preparados por outra pessoa. E aqui, vejam só, temos um prato desse tipo. Sim, temos pratos assim por aqui. Este é muito interessante. É muito parecido com o collaget. A diferença é que ele é feito da cabeça de porco e a geleia não é obtida através do cozimento dos ossos, mas da pele do porco. Ah, isto é o quê? Carne milanesa? Isso, é pernas de porco. Também pode-se comer ela assim? Claro. Ah, eu já sou praticamente um amante, certo? Temos aqui salsicha, chouriço, na África também é chouriço. Claro. Estou vendo aqui escrita uma das minhas palavras preferidas. Posso lê-la em qualquer idioma. Terrine. Terrine é um tipo de patê. A única diferença é que ele não é moído. Ele é cortado em pedaços grandes. Por isso, geralmente, ele é assado no forno. Às vezes, assam-no em formas de pão. Assam a massa. Aqui outra palavra francesa muito saborosa. Foie de porc, correto? Com frite. Sim, isso. É fígado de porco, marinado e cozido. E preparado em conserva, o que significa uma longa e enfadosa espera que gera um alimento. Sim, você conhece a culinária francesa melhor que eu. É que eu fico muito inteligente perto de mulher bonita. O collaget francês custa 18 euros o quilo. Perna de porco assada, 15 euros por quilograma. Fígado de porco em conserva, 32 euros por quilo. Esse terrine é de pato, esse é de coelho. Parece que, em geral, essa carne é bem reutilizada, seja no terrine ou no patê, não é nisso? Sim. Seria possível pegar um pedaço desta carne e preparar um bife? Porque os franceses inventaram de fazer isso com a carne. Bem, acontece que, na verdade, esse é um prato dos pobres. São restos de carne, ou seja, aquilo que foi raspado do osso.
ou restos de outros pratos. Então juntavam tudo e cozinhavam para que não se perdesse nada e nada fosse jogado fora. Assim surgiu um dos pratos mais saborosos da moda hoje em dia. Sim. Atualmente está na moda os pratos dos pobres. Talvez a culpa seja da crise. No próximo bloco, campeões do queijo. Onde vendem e como preparam o melhor queijo da França. Eu ouvi dizer que você não entende de queijo nem de vinho. Pode tirar sua cidadania francesa, hein? Comentaremos sem nenhum corte os melhores dos queijos. Qual é o queijo? Não vai se ofender. Na verdade, o cheiro é de couve-flor. Couve-flor que ficou estocado por uma semana. Uma feira de escalas universais. Eu os trouxe para visitar o maior e mais famoso mercado de pulgas do mundo. St. Owens é dividido em 14 feiras. A área comum é de 70 mil metros quadrados. Então seu território é maior do que o Principado de Mônaco? Acredito que sim. Pano para todo lado. O que é vendido na melhor loja de tecidos antigos do mundo. Não consigo nem imaginar uma situação na qual eu poderia presentear alguém com isso. Como dizem, isso é um pedaço de trapo? No bloco anterior, vocês viram Oficinas de Baguetes número 1. Quem e como assam as baguetes de Paris para o presidente da França e quão bom é o sabor. François Hollande deve estar agora em seu gabinete pensando aflito. Será que Pryanikov vai gostar das nossas baguetes? Só entre nós, onde fica a melhor feira de alimentos de Paris e o que é que se vende nela? O que o Ministério da Saúde recomenda em relação às carnes? Nem peixe, nem carne, os miúdos escolhidos pelos autênticos parisienses. Isso é colodiet. É muito parecido com colodiet. A diferença é que ele é feito de cabeça de porco, né? Após chegar em Paris e visitar a melhor padaria daqui, a feira no Boulevard Raspail e a feira no bairro Marais, em companhia do guia encantador, ou melhor, encantadora, Ekaterina Kudizes, me dirige a um lugar secreto de Paris. Mas que cheiro familiar! Parece aquele cheiro que eu senti da última vez na plataforma de um vagão da segunda classe do Saransk-Cheboksary. Só não diga isso aos franceses, eles vão se ofender. Esse é o cheiro da loja de queijos, para onde estamos indo agora. Nessa loja, eu vou lhe apresentar Pierre, que é o queijeiro que ensina o ofício a outros queijeiros. Ele tem coisas interessantes para nos contar sobre queijo. Olá, bonjour, monsenhor. Oi, seja bem-vindo à nossa loja. Este é um lugar especial. Paris tem muitas queijarias, mas quase nenhuma onde o queijo, além de ser vendido, é amadurecido em porões. Aliás, os franceses amam queijo, mas pouquíssimos deles são peritos. Dizem que quando nasce um francês, colocam no berço um pequeno pedaço de queijo e uma garrafinha de vinho para ele. Também já ouvi que se você não entende de queijo e vinho, podem tirar sua cidadania francesa, é isso? É por isso que na França é permitido beber um pouquinho de vinho antes de pegar no volante. Faz parte da tradição. Debaixo da nossa loja é um porão do século XVII, onde nós organizamos um ateliê. Gostaria que você conhecesse. Pergunte a qualquer pessoa que conheça um parisiense. Caso aconteça um colapso mundial de comida, eles sofreriam muito. Eles podem passar bem sem suas ostras e escargot, cerrando os dentes aguentariam viver bem sem pâtés e foies. Mas se desaparecerem das lojas parisienses o queijo, juro pela minha mãe, iniciaria-se uma nova revolução francesa com guilhotinas, marats e dantons. Isso é o que vocês chamam de porão na França? Nossa queijaria fica próxima à feira Enfant Rouge. Até por volta dos anos 50, haviam vacas na feira. E por isso sempre tínhamos o leite mais fresco, da qual fabricávamos manteiga e creme de leite. Daquele tempo restou uma desnatadeira antiga. Preservaram até as instruções de uso. Vamos em frente. Por favor. Não sei, não.
Cheira mal? Pas trop fort? Não sei se savá, mas tem um cheiro. Não muito savá, quer dizer, cheira como eu poderia dizer, no exército o cheiro do alojamento depois de uma corrida era melhor. Como há? Para alguns há, para outros não. Diziam que se você adoecesse, era só vir a um porão de curtição de queijos e aspirar esse ar. Esses queijos estão amadurecendo. É importante manter a temperatura e a umidade necessária. Este é um queijo Brie de Meaux. O Brie é preparado de várias maneiras pelo mundo, mas o verdadeiro Brie é da cidade de Meaux. Qual é o preço aproximado dessa peça? 120 e 105 euros. Queijo Brie de Meaux, perto de Paris. Preço médio, 130 euros. Mon Dieu! Pierre, gostaria de saber qual o queijo mais popular da França? O de Lyon e o Camembert. Ah, Camembert, claro. O Camembert da Normandia é feito apenas do leite das raças de vacas da Normandia. Muitos franceses não sabem a diferença entre o Camembert da Normandia e o Camembert feito nas grandes fábricas de laticínio da Normandia, onde é permitido o uso de leite pasteurizado, sabe? Camembert de Normandie. Camembert da Normandia, de 3,5 euros a 7 euros por um pote de 250 gramas. Você pode rir da cara de quem vende mais caro. Acabaram de me mostrar um dos camembert mais bem preparado do mundo. E por isso eu não posso tocá-lo, porque não é permitido tocar em nada. Queijo é um alimento vivo. Ele está amadurecendo. Dentro dele há bactérias benéficas. Dê uma olhada. Já algumas estão bem desenvolvidas. Aqui estão elas, você pode tocar se quiser. Ou seja, nós acabamos de conhecer uma pessoa que não apenas fala com bactérias, mas ama e conhece cada uma delas pelo rosto. Hora de irmos, a temperatura está subindo e não é bom para o queijo. Vamos comer. A degustação do queijo sempre começa do mais suave até o mais forte. Agora me diga, é verdade que quanto mais forte o mau cheiro, melhor a qualidade? Ah, depende. Está vivo. Vejam, a qualidade do queijo depende muito do mau odor. Não, porque nem todas as bactérias soltam cheiro. Existem aquelas que, digamos, dão uma crosta avermelhada. Ela é conhecida pelo cheiro forte, conferindo a reputação de fedidos aos queijos franceses. Mas no sabor eles não são tão fortes. Então não há uma ligação direta. Este queijo na sua frente é o Pouligny Saint-Pierre, o queijo de cabra. Por sinal, é sempre branco. Queijo de leite de vaca é sempre amarelado. Este queijo vem da região de Tours. Você pode ver nele há muitos bolores. É preciso comer essa crosta? É saudável comer o próprio bolor? Sim, deste aqui não. É deste aqui sim. Desse come-se a casca. Tá, entendi. Sinta o aroma. Isso é o que eu chamo de ar retrô. Ah, não, espera. Uma segunda chance. Ah, terceira. Agora você morda. Sim, desse jeito. E eu ainda percebi diferentes queijos de diferentes formatos. Existe uma forma tradicional para cada tipo de queijo da região da França, onde se desenvolveu essa e aquela tradição de queijaria. Por exemplo, os queijos da região de Tours têm sempre a forma de pirâmide. Beija a Brie, dos que acabamos de ver no porão. Pegue e sinta o aroma. Cheira o quê? O que você acha? Cheiro? Não vai se ofender? Na verdade, o cheiro é de couve-flor. Couve-flor que ficou estocado por uma semana. Um pedacinho. Ai. Não tenho costume de comer esse tipo de queijo. Sirva-se de pão. Obrigado, já estava cansado de olhar para ele. Imaginei que havia uma tradição especial na França de comer queijo a olho, digamos assim. Comemos o queijo e olhamos para o pão. Agora ficou bem mais fácil, obrigado. Sabe uma coisa? Eu me considerava um amante dos queijos com odor. Mas nesse nível de odor era-me totalmente desconhecido. Existe na França um tipo de queijo o qual preciso comer com máscara de gás. Experimento. E inteiro? Certo, o que temos aqui? Partimos em 2 pedaços.
Tem cheiro de frutas. E agora chegou a hora da nossa rúbrica Let Me Speak From My Heart, como dizem. Esperei esse encontro com vocês há muito tempo. Gostaria de ouvir de uma pessoa que dá consultorias para todos os fabricantes de queijo da França como preparar corretamente o queijo e como combiná-lo perfeitamente com um belo copo de vinho. Há uma regra geral que queijos com sabor mais leve escolham vinho branco, como por exemplo para este queijo aqui. E para queijos com sabor mais forte, você pode escolher também vinhos mais fortes para adequá-lo. Quanto mais suave o sabor do queijo, mais suave pode ser o vinho. E ao contrário, quanto mais forte o sabor, combina-se com o vinho tinto mais saturado. Obrigado, finalmente você respondeu a grande questão da minha vida. E então, Sasha, o que achou do ar retrô? Finalmente saímos para respirar ar puro. Percebemos as coisas por comparação. Vamos para um lugar que é mais popular que o Louvre. Como isso é possível? Sim, o Louvre é visitado anualmente por 10 milhões de pessoas e nós vamos para um local que atrai 11 milhões de pessoas todos os anos. Ah, não me diga que vou realizar o sonho da minha vida. Finalmente a gente vai para Disneylândia. Não, não e não. A Disney nós deixamos para depois. Agora estamos indo para um mercado de pulgas. E é mais popular que o Louvre? Sim, a única diferença é que quem visita o Louvre são em maioria turistas. E os clientes dessa feira são uns 80% parisienses. Madame et Monsieur, nosso destino, Feira Saint-Ouen, ela fica situada no norte de Paris, próxima ao Boulevard Périphérique. O metrô mais próximo da feira é o Porte de Clignancourt. Saindo dele é preciso seguir por uma avenida por cerca de 500 metros ao norte e você estará lá. 10 minutos de caminhada. Saint-Ouen detém o título não oficial de principal mercado de pulgas do planeta. Ele tem uma área total de 7 hectares. Isto não é pouco, meus caros. Isto é muito. É uma cidade inteira dentro da cidade, onde é possível comprar tudo o que você queira, desde óculos da vovó até mobília vintage. Aliás, vintage antigo também é uma palavra francesa. Primeiro os franceses a inventaram todo o planeta com o amor pelas antiguidades. Como vocês devem imaginar, essas antiguarias não são baratas. Mas como dizem, o amor vale mais do que dinheiro. Para os franceses, isto é indiscutível. Outros já teriam jogado fora esses cacarecos deixados de herança por um tio de terceiro grau por parte do padrasto. Mas não os franceses. Por isso, o principal mercado de pulgas do mundo só poderia ficar em Paris. Uma coisa que me surpreende é que todos os mercados de pulgas são traduzidos em suas próprias línguas pela palavra pulga. Ou seja, a palavra pulga está em toda parte e eu queria saber por quê. O nome mercado de pulgas vem justamente deste lugar. Os trapeiros espalharam-se neste território por volta de 1870 e havia uma base militar ao lado. Os soldados, para conseguirem algum dinheiro, jogavam pelo cercado uns colchões. Sim, e justamente nesses colchões, neles haviam pulgas. Em francês, há uma expressão, pucier, ou seja, uma palavra usada atualmente para designar os vendedores dos mercados de pulgas. Por outro lado, essa mesma palavra é usada para denominar justamente esses colchões velhos que, muito provavelmente, têm parasitas. Então, de fato, é muito provável que esse mercado onde estamos agora seja a raiz etimológica de um nome que depois expandiu-se por todo o mundo. E hoje ele se transformou em quê? Hoje, ele é uma atração turística, um lugar muito bom para passeios. Os parisienses vêm para cá principalmente aos domingos. Você nunca sabe o que vai encontrar. Existe a palavra francesa flanquear. Flanquear significa passear sem destino, olhando para os lados. Me ocorre agora que por toda a minha vida eu tenho flanqueado e eu só não sabia que isso tinha um nome tão bonito. Enquanto conversávamos, passamos por umas 4 bancas que poderiam se candidatar ao papel de pequeno museu. Veja essa. Claro! Isso é simplesmente formidável. Existe outra expressão francesa, coup de cœur, batida do coração. Você está andando e seu coração para quando você vê algo e apaixona-se por essa coisa. Ou seja, é como encontrar seu tesouro pessoal. Bem, diante de mim está a difícil tarefa de encontrar algo nessa enorme caverna de Aladim. Vamos dar uma olhada? Vamos. Sasha, estou te levando agora para uma loja, provavelmente uma das mais interessantes no Saint-Ouen.
é uma banca de tecidos antigos. Gostaria de te apresentar a Leila, dona dessa loja. Olá, bom dia. Hello, you speak English? Um pouco. Esperei tanto tempo por um momento assim para poder dizer lá lá. Obrigada, sejam bem-vindos à minha loja. Obrigado. Poderia me dizer algumas palavras a respeito da sua loja? Com muito prazer. Trabalho especialmente com roupas antigas, tecidos e tudo o que se relaciona a eles. Quão grande é a coleção? Não posso contabilizar, me desculpe, são 1001 artigos. Quanto tempo você gastou para juntá-las? Eu trabalho com isso há 20 anos. Minha grande paixão é comprar tecidos, vendê-los e conservá-los. Pelo que eu notei, você gosta mais de conservá-los do que vendê-los, julgando pela quantidade gigantesca de tecidos aqui. Mas eu vendo tudo, aos poucos, para colecionadores, representantes de museus, de igrejas. De igrejas? Claro, eu vendo uma boa quantidade de tecidos antigos, com os quais são decoradas várias catedrais. Por isso, minha clientela é bastante diversa. A propósito, você poderia se tornar um dos meus clientes. Leve para Moscou esse pedaço de gobelim, por exemplo. Não consigo imaginar uma situação na qual eu poderia presentear alguém com isso. Como se diz, isso é um pedaço de trapo? Você poderia, por exemplo, levar esse pedaço de tecido de cor neutra, coloque-o no alto, emoldure e leve-o na qualidade de um presente de Paris para sua namorada, mãe ou irmã, ou chefe talvez. No lugar de dar uma torre Eiffel de plástico, é um belo souvenir. Sim, seda com adição de lã. Para você, faço por 10 euros. 10 euros? Essa sim, mas eu tenho outros exemplares bem mais caros. A propósito, quanto custa o seu produto mais caro? E você poderia nos mostrar ele? Tenho esse adorno para imagens da Virgem, de meados do século XVIII, feito de lã pura e veludo e bordado inteiramente à mão. E o preço? 15 mil euros, embora eu deva dizer tudo por 15 mil euros. E o que é isso aqui? Um adorno feminino para a cabeça. Acredito que da Ucrânia ou Lituânia. E isso é uma kokoschka. Kokoschka? Poderia repetir novamente essa palavra, por favor? Isso é uma kokoschka. Voe lá. E eu me orgulho de ter objetos de todo mundo, incluindo da Rússia. E você poderia me mostrar o objeto mais antigo da sua loja? O objeto mais antigo se chama tecido cópita. E os fragmentos desses tecidos foram encontrados no Egito aproximadamente entre os séculos 5 e 6 da nossa era. E quanto custa essa relíquia? Essa relíquia custa de 500 a 1.000 euros cada fragmento. Dê-me esse, por favor. Eu gostaria de lhe mostrar que a técnica desse aqui é a mesma técnica desta peça nesta. How much do you want for this? Muito interessante. E quanto você disse que custa? Eu havia dito 10 euros, mas estava brincando. Esse é um presente para você. Presente para mim? Sim, para todos os russos que nos veem e nos escutam. Para tomarmos um ar, combinei com a Kátia de nos encontrarmos em algumas horas. E cada um seguiu por uma direção, ensinou. Imediatamente eu encontrei uma loja impressionante de instrumentos musicais analógicos. Como músico profissional, eu não poderia deixar de entrar. O dono da loja era Hugo Corner, a pessoa mais importante de San'an. Não acredita? Venha ver. Quem acabou de colocar um vinil neste tocador de discos fantásticos não é um apreciador da música comum. É o presidente deste mercado, especialmente presidente de 14 feiras que fazem parte desta associação. Chama-se Hugo e é chefe daqui. Bonjour, bom dia, seja bem-vindo. Senhor presidente, diga-me, como você recebeu este encargo? Fui escolhido por uma votação com meus colegas vendedores. Foi uma votação honesta, suponho? Sim. Me conta como se deu a construção da feira. Saint-Ouen é dividido em 14 feiras. Sua área comum é de 70 mil metros quadrados. Então seu território é maior que o Principado de Mônaco? Parece que sim. Como presidente desta feira, dê-me alguns conselhos para quem pretende visitá-la. O que deve e o que não deve fazer, como se comportar.
Antes de tudo, aconselho a ter paciência. Para poder comprar algo que tenha lhe agradado por um preço favorável, é preciso ir devagar. Entre, dê uma olhada na mercadoria, converse com os vendedores. Eles são expertos em suas áreas e têm muito a falar sobre suas mercadorias. Mas como eu posso ter certeza que o vendedor não está me empurrando uma velharia qualquer disfarçada de antiguidade? Cada vendedor entrega junto ao produto comprado uma nota que está indicando o seu sobrenome e nome da loja. Caso você achar que foi enganado, volte para cá e o seu dinheiro será imediatamente devolvido. Mas isto não acontece, eu te garanto. Senhor presidente, eu não poderia sair da sua loja de mãos vazias. Não posso comprar esse toca-discos, mas vinil eu posso. É uma ótima escolha. Jazz francês dos anos 60. Gravação de um concerto, o único exemplar. Não existe outro igual esse aqui. Eu estou vendo que você ama jazz. Eu amo jazz, então somos do jazz. Muito obrigado e última pergunta. Quanto custa o vinil? Ah, é barato, 20 euros. Disco de vinil autografado com gravação de uma apresentação ao vivo de uma banda de jazz francesa pouco conhecida. 20 euros, genial! E então, Sasha, o que achou do diretor? Uma ótima pessoa, uma estrela verdadeira do rock, como eu. E o que você comprou? Comprei um disco vintage de jazz francês, uma iguaria. E você tem toca-discos? Mas é claro, não é minha primeira vez no mercado de pulgas. Perfeito, eu te preparei uma pequena surpresa. Outra surpresa. Nós somos os últimos clientes da feira hoje. Isso também é uma grande honra. Kátia, muito obrigado por esse dia maravilhoso aqui. Foi um prazer. Volte mais vezes. Perfeito, você vai pra lá e eu vou pra cá. Tchau. Sim, tchau. Agora vamos repetir as regras que devem ser observadas caso você decida visitar as feiras de Paris. Regra número 1. Se estiver em Paris, não deixe de aproveitar para comer uma baguete pura, saída do forno direta do pacote. É assim que fazem os parisienses. Para isso, vá até a padaria La Parisien, na rua Madame. Este ano eles venceram um concurso de baguete de Paris. Sim, existe um concurso. Regra número 2. Uma vez em Paris, cedo ou tarde, você vai ter que provar queijo e vinho. Agora eu ensinarei a vocês como juntá-los corretamente. Quanto mais cheiroso o queijo, mais leve é o vinho. E o inverso também vale. Regra número 3. Não compre vinho e queijo nos supermercados, mas nas feiras. Os vendedores de lá não vão apenas vender os produtos, eles explicarão como juntá-los, prepará-los. Regra número 4. Quando forem a Saint-Ouen, defina o quanto antes o que você quer comprar. Do contrário, você perderá o juízo diante de gama enorme de produtos do maior mercado de pulgas do mundo. Pois é. Regra número 5. Se você tiver a felicidade de encontrar algo em Saint-Ouen, compre sem medo. Na compra, o vendedor entregará uma nota com seu sobrenome, por isso pode acreditar nele. Para eles, a reputação vem em primeiro lugar. Regra número 6. Não esqueça de trazer um cartão Renaissance para não deixar de comprar aquilo que tanto você quer encontrar. Neste momento, milhares de pessoas estão comprando e vendendo algo em algum lugar do mundo. É hora de irmos para lá. Eu sou Alexander Prianikov e este foi Feiras pelo Mundo. Au revoir.